Vamos lá iniciar nossa aula de matemática. Nosso conteúdo hoje é igualdades, certo? E o objetivo hoje é compreender como funciona essa igualdade em expressões, certo? O conteúdo vai da página 34 à página 39, sendo que a página 34 é finalizando o conteúdo anterior, né? É um jogo, o mestre da estimativa, né? Tem algumas divisões aí, uma tabela, onde você vai colocar a estimativa, ou seja, você vai olhar a divisão e mentalmente, de cabeça, né, como a gente fala, você vai dar o resultado. 927 dividido por 7, eu acho que dá 100. Você vai colocar lá, dá 99, você coloca. Depois você resolve a questão e vê qual o resultado correto da divisão, certo? Então, o jogador que chegar mais próximo ao resultado, né, nas estimativas, é o campeão. Então, você pode se reunir aí com o irmão, com o papai, com a mamãe e se divertir estudando, tá bom? Então, aí na 35, ele começa o conteúdo, né, de igualdades. Igualdade a gente usa bastante, né, na matemática, quando a gente vai resolver uma operação matemática e que tem o resultado, né? A gente usa aquele igual, né? Um exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Aqui ele traz, para explicar o conteúdo, para vocês entenderem um pouco melhor, uma balança, certo? Essas balanças, infelizmente, a gente não vê muito mais, né? Balança de pratos, que a gente chama, hoje é mais a digital, mas essa balança aí, ela é usada para explicar o conteúdo, porque quando a balança ela está em equilíbrio, ou seja, os dois pratos estão iguais, eu tenho uma igualdade, certo? Então, se vocês acompanharem aí na página 34, 35, a primeira balança ele colocou em um prato 2 pesos, né? Um de 1 quilo e um de 2 quilos. E no outro prato ele colocou um de 3 quilos. Então, como 1 mais 2 é igual a 3, a balança está em equilíbrio, certo? Há uma igualdade entre os dois pratos, ok? Esse prato que tem aí o 1 mais 2, né, a gente chama de primeiro membro, certo? Então, se eu colocasse uma questão para vocês resolverem, e colocasse 3 mais 5, esse aí seria o primeiro membro. E o 8, que seria o resultado, seria o segundo membro, certo? Então, o que vem antes da igualdade, eu digo que é primeiro membro. O que vem após a igualdade é o segundo membro, certo? Então, a balança aí, após, ele acrescentou aí mais 2 quilos, certo? E manteve o 3 no outro prato. Então, a balança ela já não está mais em equilíbrio, certo? Acrescentou 2 quilos aqui. Então, 2 mais 2 mais 1 não é igual a 3. Então, o que é que ele fez para manter o equilíbrio? Acrescentou 2 também aqui na igualdade, certo? No segundo membro, no caso, ok? Então, o que é que a regra diz com relação a isso aí? Quando eu adicionar ou eu subtrair o mesmo membro de ambos os lados de uma igualdade, a igualdade se mantém. Como assim? Se eu tenho 2 números no primeiro membro e 1 no segundo membro, se eu adicionar 5 ao primeiro, eu tenho que adicionar 5 ao segundo também, para que ele se mantenha igual, certo? Para que a igualdade ela continue existindo. Se eu retirar 2 do primeiro membro, eu tenho que retirar 2 do segundo membro para que a igualdade se mantenha, certo? Isso vale na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, certo? Aí na página 36, ele vai trazer um exemplo aí com a multiplicação e na página 37 um exemplo com a divisão, ok? Sempre, para vocês compreenderem, observem os pesos que estão na balança, ok?
Então, se vier uma questão pedindo para você transformar isso aqui em uma expressão, por exemplo, ou para representar com números, então você vai observar o que é que eu tenho aqui. 1 mais 2 mais 2, igual a 3 mais 3, certo? Sempre você vai usar o sinal de adição, igualdade e adição. No caso aqui, como ele usou a multiplicação, por quê? Porque aqui ele tinha 1 mais 2 igual a 3, certo? O que que ele fez? Ele adicionou o dobro, certo? Ele dobrou a quantidade. Observem que ele adicionou um de cada. Então, ele dobrou, eu vou multiplicar por 2. Se eu dobrei, eu multiplico por 2, certo? Da mesma forma, eu tenho que dobrar o segundo membro, ok? Então, por isso que aqui, ó, 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 2, ele colocou entre parênteses, por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. E quando eu vou usar a multiplicação, a adição aqui, ela vai ficar entre parênteses, certo? Resolvo, e aqui também multiplicou por 2. Resolvi o que está em parênteses, que dá 3. Repetiu 2, certo? 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 2, 6. A igualdade se manteve. Por quê? Porque eu dobrei o primeiro membro e também dobrei o segundo membro, ok? E aqui, no caso, é a operação inversa, né, que é a divisão. No caso, que ele dobrou e aqui ele dividiu. E a explicação está aí na página 37, ok? Aí vem as atividades, que você vai seguir esse raciocínio para responder, sempre observando as figuras das balanças, né? A primeira questão, você vai lá no material de apoio, vai destacar uma balança que tem lá, aqui, ó, com as caixas, né? Que representam o peso aí, para poder resolver a questão 1. Essa balança você pode usar aí para fazer outras questões, né? Para estudar, além das atividades. E, basicamente, as atividades aqui, exemplo, essa questão 2, né? A balança de 2 pratos está em equilíbrio, observe. Aí você vai representar a situação por meio de uma igualdade, que foi o que eu falei lá no início. Você vai observar a balança, os números, e vai representar com números. Um exemplo, aqui eu tenho 5 mais 3 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. 5 mais 3 dá quanto? 8. 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá quanto? 8, certo? E aí as demais questões todas vão ser seguindo essa lógica, certo? Que você vai observar os números e representar em forma de expressão numérica, ou você vai observar a balança, né? Observar os pesos e representar em forma de igualdade. Observe quando houver na questão se dobrou, se triplicou, certo? Se dividiu. E aí a última questão da página 39, ela vai trazer igualdades, mas tem um termo aí, ó, dá para ver aqui, que ele está desconhecido. Então, qual número, qual algarismo eu vou somar ao 6 para que fique a igualdade, né? 9 mais 5. Então, o primeiro termo eu tenho um termo desconhecido, vou chamar de x. X mais 6 igual a 9 mais 5. Então, x é quanto? Para que essa igualdade se torne verdadeira, né? Para que haja uma igualdade. Então, resolvam as atividades com atenção, né? Não são difíceis de resolver, é só você observar as balanças, né? Seguindo lá a ordem, se você vai somar, se você vai retirar alguma coisa. E qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? Se tiver alguma questão aí, porque aqui eu expliquei de uma forma bem geral, né? Que o raciocínio para responder as questões é o mesmo. Mas, eu compreendi a questão
3, mas eu não sei responder a questão 4 da página 39. Então, pode entrar em contato, tirar sua dúvida, certo? Estou aqui para ajudar. Bons estudos!